E vamos embora, pessoal, passar para vocês os palpites desta quarta-feira. A gente começa com o primeiro jogo do dia, o jogo do Bragantino contra o São Paulo. O Bragantino fez um bom jogo diante da equipe do Corinthians, conseguiu vencer e segue subindo na tabela de classificação. Um time que quase foi rebaixado no ano passado, agora é que um dos postulantes ao título no momento. O Bragantino, ele tem aqui um ataque que é um ataque interessante, mas ele tem dois desfalques nesse setor para essa partida. Tanto o Isidro Pita quanto o Thiago Borbas receberam o terceiro amarelo e vão desfalcar a equipe. Além deles, o goleiro Fabrício e o volante Matheus Fernandes são baixas para este confronto. A frente deve ser aí composta pelo Vinicinho, joga muita bola, é muito habilidoso, Lucas Barbosa e também o Eduardo Sacha. O desempenho do Bragantino nesse Brasileirão dentro dos seus domínios também tem sido bem interessante. O Bragantino perdeu sim o último jogo para o Bahia, mas conseguiu vencer aqui 4 dos 6 confrontos que ele teve dentro de casa nesta competição. Então o Bragantino chega aqui como favorito para esse jogo e um time bem credenciado e forte e jogando um bom futebol. Do outro lado a gente tem o São Paulo que já chega um pouquinho pressionado aqui para essa partida. O São Paulo fez uma atuação muito ruim diante da equipe do São Paulo, não conseguiu criar muito e o trabalho do Crespo, ele vai ter realmente muito trabalho para poder fazer esse time jogar bola. O grande problema do São Paulo é que o São Paulo está com muitos desfalques, alguns dos seus principais jogadores estão fora. Pelo menos tem uma boa notícia hoje, já que o Lucas Ferreira, que desfalcou o tricolor aí no duelo diante do Flamengo, ele volta. O resto, né, dos jogadores lesionados, todos aí seguem como baixa, como o próprio Lucas, o próprio Caleri e alguns outros aqui que deixam esse São Paulo um pouco fragilizado. Alisson, Marcos Antônio Oscar, Enzo Dias, Luciano e André Silva. A frente com André Silva e Luciano, uma frente interessante, mas o São Paulo tem tido dificuldades, principalmente nos jogos fora de seus domínios. Vamos ver aqui nos critérios casa fora como que o São Paulo vem jogando, e ele nesse Brasileirão aqui, ele empatou 2 vezes, 3 vezes, né? Perdeu outras 3. Então não venceu ninguém fora dos seus domínios neste Campeonato Brasileiro. Para esse jogo aqui, pessoal, eu vou recomendar para vocês o empate anula da equipe do Bragantino. A gente fica defendido em caso de empate de um time que é melhor no lado ofensivo, tá marcando aqui uma média de 2 gols por jogo contra um São Paulo que tá sofrendo uma média de 1 jogo e marca poucos gols. Então, se a gente conseguir pegar o gol do São Paulo, do Bragantino aqui, a gente tá muito bem defendido e essa é a minha primeira dica para hoje. Vamos dar uma olhada só no mercado de escanteios, com o São Paulo sofrendo muitos escanteios. Então, pode pintar aqui finalizações e escanteios para a equipe do Bragantino também. Vamos só lá no mercado de finalizações olhar os jogadores do nosso parceiro Player Stats. No mercado de finalizações, pessoal, a gente tende a ter uma subida de participação e finalizações do Vinicinho, mas ele não finalizou nos últimos 3, o que é um risco. Do próprio Sacha, que é o atacante central e não vai ter que revezar porque o Pita e o Borbas estão fora. Então, o olho nas finalizações do Sacha, Lucas Barbosa e John John. John John tem uma média interessante aqui, mas as cotações dele não estão discrepantes. Então, não tem nada que me chama atenção muito pré, só se você combar aqui uma finalização do John John com uma do Lucas Barbosa e uma do Sacha aqui, vai dar uma triplinha interessante. Pelo lado do São Paulo, pessoal, o que mais me chama a atenção aqui é um chute a gol do Luciano. Ele tá com uma média aqui muito alta nos jogos. O único que ele não teve foi os jogos que ele jogou 15 e 25 minutos, ou seja, ele saiu por conta de lesão. Nos outros 2, ele conseguiu pegar e ele também pega muitas bolas paradas na ausência dos jogadores do São Paulo. Então eu gosto aqui das chances do Luciano, pelo menos dar um chute a gol, beleza? No segundo jogo, a gente tem o Palmeiras recebendo a equipe do Mirassol e o Palmeiras vem com linhas muito esmagadas, fez boas atuações no Mundial de Clubes e chega como um dos grandes favoritos ao título aqui desta competição. Hoje o time deve ter a volta de jogadores importantes aí e vem para poder, como eu falei, com o apoio da torcida, tentar amassar a equipe do Mirassol. O time não tem desfalques para este confronto, né, o que é algo muito bom, mas tem muita disputa de posição. O Piquerez e o Maurício, eles estão recuperados, você tá vendo a escalação provável aí na tela, então pode ser que jogue o Aníbal Moreno, o Emi Martínez, na frente pode ter o Vitor Roque ou o Flaco Lopes, Marcos Rocha com o Mike. Fato é que o Palmeiras, ele é favorito independente de quem jogar. É um time muito técnico, mas tem que ver o ritmo que o Palmeiras vai se impor, porque embora o Mundial de Clubes tenha deixado ótimas impressões, o tempo de descanso não foi tão grande. O Palmeiras é sim grande favorito nesse Brasileirão, mas eu quero ver um pouco mais para poder comprar uma odd de 1,40, até porque o adversário é um adversário bastante digno. O Mirassol venceu o São Paulo no último jogo fora de casa e nesse Brasileirão só perdeu 2 vezes. Para o Cruzeiro, excelente campanha, embora que ainda não estivesse, e o Bragantino, que a gente viu, é um mandante muito forte.
forte. Os jogos do Mirassol tendem a ser bastante movimentados, é uma equipe que não se acanha, então o Mirassol aqui ele só perdeu um dos últimos 10 confrontos, então eu espero sim uma partida bastante movimentada. Mirassol não tem desfalques para este confronto, os principais jogadores estão disponíveis, lateral esquerdo Felipe Jonathan e o atacante Alisson e Carlos Eduardo, que chegaram nesse período, já estão disponíveis aqui, e à frente deve ter aí o Negueba, Edson Carioca e o Iago Felipe. O Mirassol é um time que não se acanha, que tem uma média alta de finalizações, como eu falei, e é um dos grandes times, ambos marcam no campeonato, né? Um dos times que rendem aqui num ritmo muito elevado. Mas como eu falei, o Palmeiras é um time acima dos seus adversários. Como eu falei, eu espero um confronto movimentado, então finalizações do Palmeiras no primeiro tempo, cantos do Palmeiras é interessante, mas a análise que eu mais gosto aqui é no mercado de gols. A gente tem aqui dois times que têm ataques muito fortes, embora sejam boas defesas, o mais de 1.5 gols aqui me agrada bastante e é uma dica para este confronto. Vamos só dar uma olhada aqui também nos escanteios, principalmente no critério casa fora, para a gente ver aqui o Palmeiras com uma média que quase 7 escanteios e o Mirassol sofrendo aqui 5. Então, cantos para o Palmeiras dentro dos seus domínios sempre vai ser interessante. No mercado de finalizações, pessoal, vou deixar para vocês 3 dicas. A primeira delas, Richard Rios, pelo menos 2 finalizações, odd 1,52 na BetMGM, odd 1,11 na 365. Então uma discrepância muito grande aí para um cara que tem chegadas muito boas e que é, obviamente, um jogador aço. O Estevão não tá mais, Flaco Lopes divide com o Vitor Roque, então só casas com substituição mais, então foco no Richard Rios mesmo. Olha que interessante as chegadas do Maurício também, né? Tivesse uma cotaçãozinha baixa, mas não, tá 1,11 na 365 também, a MGM não abriu. Do lado do Mirassol eu também tenho 2 dicas, pessoal. O primeiro delas, pelo menos uma finalização do Reinaldo. Olha a média dele no campeonato, 3, 2, 3, passou 2 em branco aqui, depois 1, 2 e 5 finalizações, lembrando que ele é o batedor também, então muito interessante. E outro jogador, Danielzinho, média muito alta para ele também aqui, um jogador que não tem medo de arriscar, o Mirassol consegue produzir muitas finalizações, então eu gosto das chances do Danielzinho dar pelo menos uma finalização também. As 2 dicas estão na tela e estão disponíveis para vocês no link do primeiro comentário fixado. O Ceará recebe a equipe do Corinthians e aqui o Ceará quer conquistar mais uma vitória. Ganhou o clássico do Fortaleza, então chega com bastante moral. É uma equipe bastante acertada, esse time é bem treinado também, eu adoro o treinador da equipe do Ceará. Então o Léo Condé ele fez bons trabalhos em várias equipes da Série B e agora ele está na Série A com o comando do Ceará e vem aqui jogando muito bem, galeano. Tem o próprio Pedro Henrique que está jogando bem também e obviamente o Pedro Raul, que é um dos artilheiros do campeonato. A equipe do Ceará é uma equipe consistente, forte poder de marcação, mas vem numa sequência de jogos aí que pode acabar pesando. Jogou diante do Sport na Copa do Nordeste, depois jogou de novo o Brasileirão e agora tem mais um jogo, mas o Ceará tende a ter aí casa cheia, né, para poder fazer um bom jogo diante da equipe do Corinthians. O Corinthians tem alguns problemas para este confronto, né? Mais uma vez, o Gustavo Henrique desfalca o setor defensivo e à frente não vai poder contar nem com o Depay, nem com o Romero, nem com o Yuri Alberto. Então, desfalques aí importante. 2 reservas também são baixas. O Ryan, que está com desconforto estomacal, e também o lateral esquerdo, o Hugo. Então, esse Corinthians aqui vem bastante baleado para este confronto, né? Não sei como que o Corinthians vai conseguir buscar alguma coisa se ele eventualmente sair atrás neste confronto. A gente filtrando aqui pelos critérios casa fora também, a gente vê o Ceará que só perdeu pro Galo nesse campeonato brasileiro aqui, de resto conseguiu vencer os seus adversários. E o Corinthians não ganhou de ninguém neste Brasileirão. Pessoal, com todos esses desfalques da equipe do Corinthians, com o Ceará jogando bom futebol, com a média de gols alta que o Ceará tem, eu vou recomendar para vocês aqui o empate anulado da equipe do Ceará. Média de gols do Corinthians muito baixa, ainda sem seus atacantes, média alta de gols sofridos aqui. O Ceará em casa tem um pouquinho de desgaste, mas a gente está muito bem defendido nessa dica e eu vou recomendar ela para vocês. No mercado de finalizações, pessoal, eu vou tentar buscar 2 finalizações do Galeano. A média dele é uma média de 1 finalização por confronto, mas nos jogos em casa essa média sobe e ele tem alguns jogos que ele consegue finalizar aqui até 4 vezes, 2 vezes, e ele tem subido a sua participação ofensiva no comando do Ceará, inclusive com um gol no último confronto. O Condé elogiando ele bastante, então ele tende a ter um pouco mais de liberdade. 1,86 2 finalizações dele na MGM e cotação 1,16 na 365, então uma discrepância bem grande. Pelo lado do Corinthians, vamos mais uma vez com 2 finalizações do Garro. A gente já ganhou no último confronto com essas 2 finalizações e vamos de novo, cotação 1,50
na 365 com substituição mais, vale bastante a pena. Na ausência de outros jogadores do ataque, ele assume o protagonismo, pega as bolas paradas, chuta de fora, então os chutes do Garro aí é bem interessante e a dica pro lado do timão. O Santos recebe a equipe do Flamengo e o Santos chega bastante pressionado, embora tenha vencido o último confronto aqui diante do Fortaleza, foi em junho, né? Agora o Santos vai voltar a atuar. Tempo para poder treinar teve, né? Vamos ver se o futebol vai melhorar, porque o futebolzinho que o Santos estava jogando estava bastante complicado. O Santos ainda está buscando reforços, o Neymar, ele tá escalado aqui na prévia, mas tem essa questão física, então assim, eu não tenho muitas expectativas em relação a essa equipe do Santos não. Havia um imbróglio também em relação a onde ia ser este confronto, e o Santos aqui, ele nesse Brasileirão, ele só conseguiu vencer o meu glorioso Atlético Mineiro. O desempenho do Santos tem sido muito fraco e agora a equipe vai enfrentar o time do Flamengo. O Flamengo chega numa sequência de jogos aqui, com aquela questão também do Pedro, boa entrevista do Felipe Luiz, mas o time também conseguiu corresponder controlando o jogo diante do São Paulo, embora não tenha sido uma vitória avassaladora, foi uma boa vitória também da equipe do Flamengo. Eu acredito que esse jogo vai ser um jogo um pouco truncado, tá? O Flamengo não vai poder contar com seus dois laterais, que devem desfalcar a equipe aí por um bom tempo, são pelo menos 6 jogos. O Flamengo também tá com essa questão do Pedro, que acaba incomodando, negociações chegando, e o Flamengo chega aqui com um desgaste depois do Mundial de Clubes e já um jogo diante do São Paulo. Foi um jogo de controle do Flamengo, mas não foi uma pressão muito grande. Eu não acredito que o Flamengo vai vir com tudo para poder atropelar o Santos, não. Acho que vai ser um jogo, inclusive, com bastante falta, um jogo bem truncado, de vantagem pequena, e que quem sentar em cima quem fizer um gol vai sentar bastante em cima da vantagem. E principalmente se for o Flamengo, eu não vejo o Santos com grande poder de recuperação, até porque tem uma média de gols muito baixa. É bom lembrar também que o Flamengo tem uma defesa muito sólida. Então esse jogo, pessoal, por mais que a expectativa esteja muito grande, eu vou recomendar para vocês aqui o menos de 2.5 gols neste confronto. Acho que a gente está bem defendido aqui em 2 gols, 1-1, 1-0, 2-0 do Flamengo, os placares mais prováveis, e obviamente perderemos no 2-1. Olho nos escanteios do Santos, aqui é uma média de 7 escanteios em casa, que é uma média muito alta, mas contrasta com uma defesa do Flamengo que cede só 3. Mas como eu disse para vocês, o Flamengo está sem 2 laterais aí, então isso pode acabar pesando. Pessoal, no mercado de finalizações eu não gostei de nada. As cotações na 365 estão bastante esmagadas e na BetMGM tem essa questão da substituição mais. Por mais vários jogadores aqui tenham minutagem alta, os jogos seguidos do Flamengo tendem a fazer com que o jogo tenha algumas substituições. Eu ia recomendar para vocês, se você não tiver medo de odd alta, 3 finalizações do Neymar, com odd 1,77, mas a minutagem dele muitas vezes não é muito alta e tem essa questão da lesão que prejudica muito. Pessoal, para esse jogo específico aqui, nada de finalizações, mas obviamente olho no craque Neymar. Para poder finalizar, temos o Botafogo recebendo a equipe do Vitória e, cara, mais do que o ataque do Botafogo, que é muito forte, a defesa do Botafogo é muito, mas muito boa. O time se defende muito bem, os adversários têm muita dificuldade de penetrar. O Veguete, para vocês terem uma ideia, finalizou só uma vez diante do Botafogo, então é um dos times aqui que chega muito credenciado ao título na minha visão, conseguiu contratar boas peças, embora esteja perdendo aí o Almada para o Atlético de Madrid. O time agora vai ter a estreia do David Ancelotti, que já está falando até português, então esse time do Botafogo é muito interessante e esse atacante que eles contrataram também é muito bom. O Botafogo dentro de casa é um time muito incisivo, cria muitas chances, finalizações, então de cara eu já vou deixar para vocês aqui um bilhete de finalizações no primeiro tempo para a equipe do Botafogo, baseado também em escanteios e baseado também na fragilidade do Vitória. O time cedeu muitas finalizações e cantos para o Internacional, conseguiu segurar boa parte do jogo, o Carille veio para poder empatar, não conseguiu e o Vitória amargou mais uma derrota. É um time muito limitado tecnicamente, ofensivamente também. O Renato Kaiser não consegue criar muitas chances, ele é muito dependente de jogadores para poder municiar, ele não consegue fazer muita coisa sozinho, não consegue muito se virar da marcação, então é um jogador que eu tenho bastante dúvida aqui, e hora ele consegue 3, 4 finalizações no jogo, outras ele acaba passando em branco, então é um time fraco na minha visão e que vai ter muita dificuldade até o final do campeonato. É um dos times que eu acredito aqui que briga com certeza para não cair. O time também tem desfalques para este confronto, um dos jogadores mais importantes, né, que é o volante Baralhas, que recebeu o 3º amarelo. E outra baixa é o zagueiro Lucas Halter, que é emprestado pelo Botafogo. Então 2 baixas no setor defensivo da equipe do Vitória. O Botafogo tem grande chance de vencer este confronto aqui. Qualquer cotação acima de 1,60 do Botafogo pré que aparecer pode pegar. No live, qualquer coisa a partir de 1,60 aqui
no live, qualquer coisa a partir de 1,65, 1,70 pode pegar, o Botafogo vai vencer. Eu já tô cotado aqui, como eu falei, com essa dica no primeiro tempo, para poder Viel amar, se porventura vier o gol, da gente não entrar antes. Na minha visão, o Botafogo vence, Botafogo dupla chance para bilhete, eu acho que o Botafogo vai atropelar a equipe do Vitória. No mercado de finalizações, pessoal, eu já vou aqui de Montoro para dar pelo menos um chute a gol. Ele já chegou chutando duas aqui, uma participação muito boa, excelente jogador ofensivo, dá na 365, tem substituição mais também, então ele vem para poder fazer bonito, e ele já chegou aqui com uma média boa, minutagem cada vez mais alta, e o provável marcador também, Arthur Cabral, que finaliza bastante, tá? Indo para a Copa Sul-Americana, meus amigos, a gente começa aqui com o Bolívar recebendo a equipe do Palestino. Bolívar, que obviamente é um time do Grupo City, mas que não é um time tecnicamente muito forte. A gente tem quase que o gabarito dos jogos do Bolívar na altitude, que é pressão, escanteios e finalizações. O time vem para poder finalizar e criar durante todo o confronto para poder fazer uma margem, para poder depois segurar fora de casa. É sempre a estratégia do Bolívar. É um time que tem uma média de escanteios muito alta. Se filtrar pelos jogos em casa, essa média de escanteios ainda aumenta. E se filtrar pelos jogos para quase 9 escanteios, né? E se filtrar, a média de Palestina é de quase 6. Então, esse jogo aqui não vou inventar muita moda. A cotação mais alta que eu escanteio para pelo menos 7 escanteios do Bolívar está na BetMGM, ó, de 1,58. Já mandei no meu grupo gratuito e vou recomendar para vocês aqui também. E para poder finalizar, pessoal, eu vou dar uma dica aqui no Alianza Lima contra a equipe do Grêmio. A Alianza Lima caiu na Libertadores, mas caiu em pé, de certa forma, fazendo alguns bons jogos. É um time que está invicto aqui já há 8 partidas no seu campeonato nacional, é protagonista e, obviamente, um time forte. O Grêmio, por sua vez, vem de uma atuação muito ruim diante da equipe do Cruzeiro, foi goleado por 4-1. O Grêmio tem muitos problemas no lado defensivo e é um time que eu, particularmente, tenho muitas dúvidas. Para poder piorar, mais uma vez, não vai poder contar com o Batshuayi, o seu atacante, fica tudo por conta do Amuso lá na frente, e é um time que eu acho que é bastante limitado. O Alianza Lima conseguiu alguns bons jogos na Libertadores dentro dos seus domínios, quando não teve expulsos, né, que é um time que conseguiu ter 2 jogadores expulsos em 2 jogos, conseguiu jogar bem, e eu vou recomendar para vocês aqui o empate anula da equipe do Alianza Lima. Eu acho que o Grêmio está em apuros e o certo para o Grêmio era até abrir mão dessa Sul-Americana aqui e focar no Brasileirão para não ser rebaixado. Então eu vou de empate anula da Alianza Lima, o jogo com tendência a poucos gols, o Grêmio vai poder se fechar, tentar buscar um contra-ataque, mas eu acho que o time do Alianza Lima aqui no seu campeonato nacional está conseguindo fazer bons jogos, mesmo diante do São Paulo aqui fora de casa conseguiu se recuperar. Então vamos com os peruanos aqui, eu apoiei ele contra o Tajeres, ganhei, apoiei diante do São Paulo, perdi, e vamos agora diante do Grêmio também para poder tirar a prova. Então esses são os meus palpites, pessoal, para esta rodada, e eu pergunto você quais os seus. Eu vou deixar para vocês também aqui no vídeo de hoje um bilhetaço, tá? Pra gente poder tentar aquele estouro com as mega cotações disponíveis das casas no vídeo de hoje. Então, se você chegou até aqui, não deixe de dar o like, comentar qualquer coisa para poder aumentar o alcance do vídeo. Tem um botão de hype aqui também e vocês não têm noção o quanto ajuda. E eu tenho pedido isso não só para mim, como para todos os conteúdos, todos os criadores de conteúdo de bets que você acompanha, porque o YouTube está realmente dificultando muito o nosso trampo. Beleza? Então tomara que venha essa cotação alta, tomara que venha todas as dicas do vídeo e, obviamente, se você quiser mais dicas, vai no primeiro comentário fixado porque tem tudo lá para vocês. Grupo de especiais, grupo de odds altas e as melhores super cotações disponíveis pela casa. Tranquilo, pessoal? A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e boas bets!